E estamos voltando na BIS, a Brazilian iGaming Summit, que está trazendo personagens importantes da feira nessa sua terceira edição. Nós estamos falando do pavilhão Expo Center Transamérica, na região sul da cidade de São Paulo. E aqui acontece a maior feira da América da América do Sul, em relação aos jogos de betting em todo esse mercado fantástico. O nosso convidado deste momento é um dos advogados mais importantes nesse setor em todo o território brasileiro, Dr. Roberto Brasil Fernandes, que está conosco e a quem eu quero saudar. Muito obrigado pela presença, doutor Brasil. Olha, Olivério, é uma honra estar aqui, ser convidado para falar nesse importante microfone que chega a tantos ouvidos e dizer que estou muito feliz e satisfeito como advogado, militante da área, defensor da regulamentação desse setor, que é um setor importante para a sociedade, para o governo, para a integridade do esporte. E nós vimos hoje aqui nesse evento a materialização de decisões favoráveis do Supremo Tribunal Federal e também dos encaminhamentos do Congresso Nacional. Estou muito feliz e espero que isso aconteça da melhor forma possível e tenhamos bons resultados dessa feira. O senhor tem muitas vitórias nessa batalha que já se arrasta há anos, da viabilidade, da legalização do jogo. Como é que o senhor entende este momento que a gente está vivendo? Porque existem muitos gritos de alerta de precisamos, o imposto pode ser muito bem-vindo, e aí você faz todo tipo de analogia, né? A gente teve aí recentemente o Covid e todo mundo fala, olha, só o dinheiro das apostas teria pago o montante de todas as vacinas que o Brasil contratou. Então é dinheiro que não acaba mais, é dinheiro importante. Né? E a gente vê esse mercado nos últimos 3 anos numa evolução absolutamente completa. Eu acho que em nenhuma outra parte do mundo aconteceu o fenômeno que aconteceu aqui no Brasil. O senhor acredita mesmo na legalização? Como é que o senhor sente este momento? A gente teve uma mudança aí de parte do Congresso Nacional agora por conta das eleições? Sem dúvida, Olivério. Veja que o Brasil, ele não é um país sem apostas, não é um país sem jogo. É um país com intensa oferta de jogo em diversas modalidades. Com o advento da internet, isso se popularizou e chegou nos lares, nos bairros, nas cidades de forma mais rápida. Então, a internet é uma jurisdição onde a legislação brasileira não alcança, e muitas das vezes. Quando ela é uma jurisdição fora do Brasil, os sites.com, por exemplo, não são alcançados pela legislação brasileira que trataria de responsabilidade criminal, civil, tributária, etc. Daí a necessidade urgente de regulamentar essas modalidades lotéricas que o mundo já atraiu e já recepcionou como sendo as melhores formas para combater a ludopatia, para assegurar a integridade do esporte, para gerar arrecadação tributária e não tributária, para a geração de empregos, para os benefícios sociais. Então o Brasil estava na contramão da história, mas o Brasil acabou, nesses últimos anos, muito bem dito por você, evoluindo significativamente na legislação. Então hoje nós temos já é realidade um mercado aberto, que é o mercado das loterias estaduais, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal, na DPF 493, 492, na 493, tu bem sabe que eu advoguei juntamente com o Dr. Alexandre Amaral e o Dr. João Carlos Almagro, e com a participação da Procuradoria de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, devo aqui destacar. Com essa atuação, nós conseguimos convencer o Supremo Tribunal Federal da impertinência de uma legislação do ano de 1967 que impedia os estados de instituir sua loteria própria. Ao resgatarmos essa segurança jurídica para os estados e o Distrito Federal, então assegurou, também permitiu que os estados que não tinham loteria estadual criada, criassem sua loteria própria, como aconteceu em quase todos os estados brasileiros, e hoje elas, limitada à legislação federal, e adotando regras também da legislação federal, elas podem ter a sua loteria própria e auferir, migrar aquele mercado que estava na informalidade, em boa parte dele, para dentro da loteria estadual e colher os benefícios do negócio, Olivério. Porque, repetindo, nós não falamos de um país sem aposta. Não falamos de um país que estaria criando um mercado novo. O mercado já existe. Eu estive recentemente no evento em Londres, que é o ICE Totally, que acontece com muita frequência, assim como outros grandes eventos aí também da Sigma, que são eventos importantes que acontecem pelo mundo, enfim, e são eventos extremamente significativos para o mercado brasileiro.
Porque o motivo da demora na regulamentação dos jogos no Brasil é simplesmente ignorância. A ignorância de que esse mercado regulamentado, ele protege o consumidor, ele cria um ambiente mais favorável para a geração de emprego, de tributo, para o controle da ludopatia, para a geração de emprego, enfim. E hoje tem um outro fato que é bastante relevante, que é essa modalidade das apostas esportivas de cota fixa. As apostas esportivas de cota fixa, já dizia, né, um diretor da Interpol, né, o Deli Schiman, que o Brasil, isso há 4 anos, que o Brasil é um risco para o mundo. O fato de não ter o mercado regulamentado e ter uma incidência muito grande de apostas esportivas, né, isso criava um risco muito grande para o mercado. Por quê? É só o mercado regulamentado de apostas esportivas que traz, que contribui e permite que ferramentas sejam adotadas para a integridade do esporte, né? E o que nós temos hoje no Brasil, recentemente, né, tivemos episódios aí de manipulação de resultado, que se fosse o mercado devidamente regulamentado em sua totalidade, com a maior parte migrada para dentro daquilo que é legal, provavelmente nós não teríamos, ou teríamos de forma muito minimizada. O senhor tem frequentado, existem muitas perguntas, a gente vai fazê-las aqui, porque de tudo que o senhor falou tem muitos segmentos nessa, né? Por exemplo, tem o fantasy game, tem uma série de questões. O senhor acredita realmente, e em qual prazo, se o senhor acreditar, que a gente vai ter a regulamentação dos jogos de aposta aqui, certo, dos mercados que eu vou chamar de bet, claro, diretamente? Perfeito. Olivério, alguns estados, como a competência no Brasil, ela é distribuída pela própria Constituição, os estados hoje são autônomos e independentes para criar sua loteria própria. Município não, né? Os municípios não. Os municípios a lei proíbe o município, né? Veja bem, eu vou fazer um parênteses aqui. A decisão do Supremo Tribunal Federal, a DPF 492-493, ela tem os votos dos ministros e tem o dispositivo que todos votaram a favor daquele dispositivo. O dispositivo, né, resgatado da Constituição, é o artigo 25, parágrafo 1º. Eu vou fazer dar essa ênfase, por quê? Porque o 25, parágrafo 1º da Constituição, ele atende apenas aos estados. É a chamada competência residual. A União tem determinadas competências, números clausos previstas no artigo 22 da Constituição e outros. Os municípios estão lá no artigo 30 e outros. Então, tanto os municípios como a União têm competências definidas pela Constituição, tá enumeradas. Aquelas competências que não são nem dos estados, nem dos municípios e nem da União, são dos estados. É o artigo 25 primeiro, chamada competência residual. E quando o Supremo Tribunal Federal diz que não há monopólio da instituição de exploração de modalidades lotéricas no Brasil a favor da União, ele resgata o artigo 25 primeiro e diz, olha, aos estados também é dado esta competência. É limitado àquilo que for instituído por lei federal. Se tu pegar o histórico legal, né, do Brasil, desde antes da proclamação da República, nós tivemos em 1844, se não me falha a memória, um decreto do imperador criando a loteria do Império e as loterias provinciais. Com a proclamação da República, todas as constituições previram, primeiro, a competência residual dos estados. E segundo, contemplaram na legislação infraconstitucional as loterias da União e as loterias estaduais. Então, desde a proclamação da República, convivem as loterias dos estados, do Distrito Federal, com a loteria da União. Né? A expectativa dos municípios ela não está contemplada nem na Constituição e tampouco na decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma aventura jurídica dos municípios, né, querer instituir sua loteria própria. No entanto, cabe aos municípios, obviamente, né, obterem o recurso da exploração das modalidades lotéricas de seus municípios, notadamente o ISS. Então, esse é o benefício dos municípios, além da geração de emprego e tudo mais. Mas instituir loteria municipal seria seria sobrepor a lei, né? É inconstitucional. Impertinente e não cabe dentro da decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, dito isso, os estados, sim, são inúmeros os estados que hoje já têm uma lei, né, que criou a sua loteria própria. Então, eles estão explorando já modalidades, né, que estão contempladas na legislação federal. Entre elas, as apostas esportivas de cota fixa, as BET, né, a modalidade lotérica instantânea, que pode ser tanto na internet como em equipamentos de autoatendimento, essas espécies de vídeo loteria, os concursos de prognóstico, né, que pode ser numérico ou não, pode ser por símbolos, ou seja, é uma gama de produtos que pode ser
podem ser desenvolvidos a partir dessas modalidades lotéricas. Então isso já é um mercado real, não é uma expectativa. Ainda carece no portfólio de produtos no Brasil aqueles jogos típicos de cassino e o bingo, né? E o bingo. Nós, pela primeira vez, né, desde que eu atuo nesse mercado, há uns 20 anos mais ou menos, que nós temos um governo determinado em regulamentar esse mercado. Nós tivemos a palavra do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que deseja tributar o mercado, tributar as bet, e tem dado uma abertura para a legalização dos demais jogos. Isso está evidente. O Congresso Nacional não só sinalizou, mas ele aprovou na Câmara dos Deputados o PL 442, que atende a todas as modalidades lotéricas, inclusive os games, o esporte e outras modalidades tais. Né? E agora o Senado também vem dando sinalização de que deve tratar dessa matéria, né, em breve. Eu estive aqui com o Rodrigo Pacheco em Londres, no evento da LIDE, né, e numa breve conversa ele disse, olha, essa matéria vai ser tratada no Congresso. Não antecipou a posição dele, não antecipou nada, mas disse, ó, o Senado Federal vai tratar dessa matéria, porque é uma matéria importante para o Brasil. Se ela vai gerar receita, nós precisamos cuidar muito bem dela. Então, a impressão minha é muito favorável também, né, da palavra do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com quem nós temos falado no Senado Federal, praticamente não há objeção, né, ao tratar dessa matéria. Existe uma previsibilidade de tempo nisso ou não? Não, regimentalmente não. Né? O projeto 442, que vem na Câmara dos Deputados, ele estava tramitando desde 1991. Né? E aí teve altos e baixos e acabou sendo aprovado. Lá se vão 32 anos, né? Mas o Senado é uma casa madura, já teve audiências públicas lá em projetos passados, já teve o debate tramitando por lá. E eu quero acreditar, assim, a título de expectativa e desejo, né, que nós fechemos esse ano de 2023 com o projeto de lei que regulamenta também cassinos e demais modalidades, inclusive o jogo do bicho, que é um produto importante para o cenário brasileiro, até uma modalidade cultural, né, assim reconhecida e com projeto já no Congresso Nacional, enfim, gerador de inúmeros empregos. Eu acho que no final desse ano nós teremos essa lei aprovada. O nosso processo pode virar um processo meio americano, onde você tem os jogos estaduais e você tem aquilo que é o grosso, que é o que pertence ao governo federal. É esse modelo que vai perpetuar no Brasil? Sim, efetivamente sim. A não ser que se mude a Constituição, porque a Constituição contempla os estados também com a possibilidade de explorar... Município, vamos repetir, não pode mexer com isso. Inevitavelmente não. Né? Há algumas teses, alguns desenvolvimentos, tentativas de artigos, alguns colegas juristas que eu respeito muito, não, né? Mas induvidosamente o dispositivo da decisão do Supremo Tribunal Federal não contempla os municípios. Os municípios que criaram essa loteria podem estar sim criando um forte passivo, né, para o CPF do prefeito, vai criar, estimular a empresa a fazer investimentos, né, aquilo que é chamado lá no S de voo de galinha, não vai muito longe. Então, não me parece ser um bom negócio essa aventura das loterias municipais. Agora, o que nós temos, sim, é uma abertura, né, uma expectativa de abertura também do mercado dos cassinos e dos bingos, e nesse modelo, como você disse, Olivério, muito possivelmente contemplando, tendo legislações estaduais e legislação federal. Mas a federal, ela vai contemplar bingos e cassinos. Os estados, não. Uma pergunta, não. O bingo pode ser o bingo e os cassinos podem ser algo para o município ou a arrecadação vira indireta, porque aí tem o ISS que é estadual, não, que é municipal, e aí ele pode se beneficiar desse ativo. Isso pode acontecer? Claro, sem dúvida. O ISS é devido ao município. Né? Isso. Inevitavelmente. Tem uma decisão essa semana aí também relativa ao ISS. Isso sim pode viabilizar o município. Os municípios todos, induvidosamente, vão ter uma vantagem bem significativa. Porque os cassinos devem gerar uma receita, né, expressiva vantajosa, no Brasil. Né? Até emprego. O fundo de participação dos municípios também vai aumentar. A geração de emprego vai aumentar. Então, se tu pensa hoje, se nós temos um mercado, vamos supor, né, numa audiência pública na Câmara dos Deputados que eu participei, teve uma representação de uma empresa europeia que estima o mercado brasileiro em 60 bilhões de reais de turnover, né, de arrecadação da aposta. Ora, esses 60 hoje bilhões... nós estamos em quanto? Uns 10?
15 bilhões? Olha, nós temos os dados oficiais, né, da Caixa Econômica Federal, em torno de 17 bilhões de reais de captação de aposta, né, já. Então, é um quarto nós temos uma estimativa da potência máxima. Das loterias, dos jogos e as apostas informais, que pode chegar a 37 bi, são estimativas de vários sites, como Games Magazine, por exemplo, né, algumas consultorias que estimam o mercado brasileiro, né, a Fundação Getúlio Vargas também, etc. Então, eu acho que hoje nós teríamos um mercado de 37 no informal, mais ou menos isso, 17 no formal, 54. 54 bilhões de reais. 10% para atingir os 60. Mas olha, se nós tivermos 60 bilhões de reais, né, no mercado formal, isso tudo circulando no sistema financeiro, gerando premiação para o mercado, para o brasileiro que estiver aqui, só a circulação desse valor no mercado formal já gera uma série de benefícios, gera uma série de empregos. E gera a possibilidade de você proteger o jogador da ludopatia. Sim. Você assegurar melhores resultados melhores resultados sociais de toda a ordem, mas especialmente para a integridade do esporte, naquele ponto que se refere às apostas esportivas. Aliás, não há uma forma de você fazer o controle da integridade do esporte, não há uma forma mais eficiente de você criar melhores níveis de segurança para o esporte, senão o mercado regulado de apostas esportivas. Com o mercado regulado de apostas esportivas, no tripé, legislação, educação e tecnologia, o mundo inteiro já desenvolveu a título de melhores alternativas para esse mercado da aposta esportiva. E observo, Oliveira, perdoe só a continuidade, o esporte, as apostas esportivas, elas têm... elas fazem referência, obviamente, ao esporte. Sim. O esporte é uma ferramenta de paz. É uma ferramenta educativa, né? A imprevisibilidade do jogo, de inclusão, ele precisa ser protegido além do mercado. Sim. Se tem algo importante a ser protegido com a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, seja em nível estadual ou federal, é a integridade do esporte. E não pela receita que ele vai gerar, que é também importante. Não pelo número de empregos que vai gerar, que é também importante, mas é pela integridade do esporte. Existem muitos debates, né, doutor Brasil, colocados aí. Então, os 40 clubes entre séries A e B, apenas o Cuiabá, não tem o patrocínio de um bet. Todos os outros clubes têm patrocinador ligado ao mercado de bet. E isso demonstra a capacidade, o tamanho, demonstra tudo. E hoje o futebol brasileiro sofreria um enorme abalo se esse dinheiro que vem através dos bets saísse, fosse enxugado do mercado. Então a gente vai ficar aqui debatendo, e eu gosto muito de debater, especialmente com pessoas como o senhor, porque a gente está debatendo a essência da discussão, né? A gente não é a favor ou contra, não é se o mercado é bom ou é ruim, ele é produtivo, ele gera emprego, ele gera tudo o que a gente espera de qualquer setor. Se você for para qualquer setor da atividade humana e falar, ó, ele gera receita, gera emprego, ele com os impostos, ele gera segurança, ele gera saúde, ele gera uma melhora significativa na ação de você poder ter cidades melhores, estados melhores, preserva salários, enfim, uma série de questões. E aí, observando todo esse quadro, o que a gente pode esperar quando o senhor vem para uma feira que nem essa, que o senhor vê 250 expositores e um mercado que, sabe, ele está emergindo, ele quer apostar mais, ele quer dizer que ele existe, ele quer mais. Como é que o senhor fica no meio de tudo isso, o senhor sendo um operador da justiça e lutando já há muito tempo, há pelo menos 10 anos, né, que o senhor está lutando por esse mercado diariamente? Minha primeira atuação pelo mercado foi no ano de 2003, né? Então tem 20. A liberação de videoloteria, de equipamentos de videoloteria. Atuei no TJ, no Supremo Tribunal Federal, o STJ, defendi a loteria da Paraíba, do Ceará. Então tenho atuado bastante tempo e estou muito feliz em ver materializado, né, decisões favoráveis, né, das cortes de justiça, tanto superiores como dos estados, né, nesse evento. Esse evento é a materialização daquilo que nós vimos defendendo há muito tempo. Você citou, Olivério, a questão dos patrocínios dos times de futebol. Isso é bastante importante. E elas são legais. Sim. No entanto, tem que haver uma cautela nesse primeiro momento com os patrocínios que têm o valor do patrocínio vinculado à receita obtida no território nacional. Porque um site da aposta esportiva, ele é legal desde que ele esteja autorizado aqui no mercado brasileiro. Ele tem que ter estar autorizado pelo governo federal, quando isso for possível, ou pelos governos estaduais. Em alguns estados isso já é possível. Não existe nenhum site
estrangeiro com permissão para operar no mercado brasileiro. Ora, como é que isso acontece? Alguns eles operam no site.com, internet.com. Essa internet.com não é jurisdição brasileira. Então, é como tu jogar for a Las Vegas e jogar lá em Las Vegas. Não há nenhum problema. Se tu ganhar um prêmio lá em Las Vegas, pode receber, inclusive, aqui no Brasil. Porque você jogou lá em Las Vegas. Okay. O imposto já foi pago. Porque como existe um acordo de Brasil e Estados Unidos, o imposto tem que ser pago aqui ou lá. Ele é pago lá porque aconteceu lá. Ele joga lá, ele recebe lá, mas pode acreditar aqui no Brasil. Porque ele pagou o imposto lá, né? Agora, exato, ele pagou o imposto lá e aí, dependendo do país onde ele vem, tem uma carga tributária incidente ou não. Nas apostas pela internet, a dinâmica é quase a mesma. No entanto, a modalidade de aposta esportiva de cota fixa, que é os bet, ela é uma modalidade lotérica. Ao ser uma modalidade lotérica, ela proíbe, a legislação penal brasileira proíbe o pagamento de prêmio de loteria estrangeira no mercado brasileiro. Então tem que haver essa cautela. Então, se houver um brasileiro apostar com cartão de crédito internacional num site de aposta esportiva estrangeira, mesmo disponível na internet.com, não há problema nenhum, desde que a operação toda aconteça naquela jurisdição. Se alguma das etapas acontecer na jurisdição brasileira, aí está caracterizado ilícito penal. Então tem que haver essa cautela. E daí decorre também, tem um reflexo importante no patrocínio. Tu não pode ter o patrocínio de um time de futebol, né, cujo valor da patrocínio esteja vinculado às apostas obtidas no território brasileiro. A não ser que esta empresa, essa bet, ela esteja autorizada no Brasil, pela Loteria do Rio de Janeiro, pela Loteria de Minas Gerais, agora que já está aberta. Paraíba. Enfim, dessas que estão abrindo por aí. Então tem essas cautelas que são bastante importantes, que são da natureza legal, além do aspecto social, da representação social que esse mercado deve ter. Por que nós perdemos os bingos lá em 2006? E as próprias loterias estaduais acabaram sendo carregadas também juntamente com isso. Por falta de representação social. Né? A própria sociedade já não via mais os bingos como algo bom. Já viam mais os malefícios daquela atividade do que os benefícios que ela trazia. Então, a cautela com a imagem do setor é bastante importante. Nós esperamos, como você disse, 32 anos aí tramitando o PL 442. Nós estamos aí desde 2006, né, com uma vedação, uma insegurança jurídica nas loterias estaduais. Nós estamos desde 1946 sem os cassinos no Brasil. Ora, vamos ter cautela. Agora o mercado está de fato se abrindo. Existem possibilidades legais de se explorar alguns produtos no Brasil e outros ainda não. Também não podemos fazer um afogadilho, é isso, né? Exato. Temos que fazer exatamente conforme a legislação, a lei, para que as coisas perdurem, para que não exista uma guerra fiscal depois, para que não exista uma guerra do judiciário, de que o Estado pode, não sei quem não pode, o município vem e briga. Exato. E aí eu queria perguntar, no lastro de tudo isso, pode vir o cassino físico? Sim, acredito. Eu acho que é uma sequência. Acredito, sim. Também vamos ter que amadurecer isso? É fato que os cassinos físicos já foram, a lei que trata os cassinos físicos, entre outras modalidades, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O 442 contempla os cassinos físicos, né? Tanto os cassinos na modalidade resort, como os cassinos na modalidade turística, que me parece bem importante. Eu defendo muito o cassino turístico, que é o cassino que, ao meu ver, ele vai vir o cassino, uma casa multidisciplinar, com gastronomia, galeria de arte, shows, lojas, tudo. E jogos também ali acoplados. Então essa multidisciplinaridade do cassino é bem importante. E ela não contempla hotel. Onde é que está o benefício disso para o setor hoteleiro? Tu pega uma cidade que nem Campos do Jordão, ou Gramado, ou mesmo Balneário Camboriú, Santa Catarina, outras tantas, que tem um apelo turístico. Se tu botar lá um cassino resort com 3.000 quartos, ok, é um bom negócio. Mas se tu botar um cassino multidisciplinar, um cassino bacana, elegante, tu vai contemplar toda a rede hoteleira local. Tu vai contemplar toda a cidade mais do que o cassino resort. Você não precisa, ter o hóspede nesse momento. E Oliveira, eu devo dizer que eu sou um defensor do cassino resort. O cassino resort ele precisa estar numa região geográfica protegida para assegurar a viabilidade econômica do negócio e que aquelas 3.000 pessoas se hospedem ali para aproveitar de todo aquele ambiente, que é um ambiente extremamente saudável. E nesse ponto, Oliveira, eu destaco que num dos eventos lá em Londres, também eu vi desse mesmo diretor da Interpol, isso já faz uns 5 anos, né, de que os cassinos já não integram mais a lista de atividades sensíveis para a lavagem de dinheiro, dado a maturidade que esse setor conquistou. Então,
essa experiência lá de fora, essas boas práticas lá de fora, inclusive do cassino, que devem ser adotadas no Brasil. Alguns desavisados, alguns membros inclusive do parlamento, alguns poucos, que assistem 2, 3 vezes o Poderoso Chefão e saem dizendo que a autoridade em cassino... O mundo mudou, precisa explicar. Aquilo lá não existe mais. As pessoas vão para o cassino, em qualquer lugar do mundo, regulamentado, transfere o dinheiro para a conta pelo sistema financeiro. É um dinheiro com lastro. Ali existe um controle de ludopatia. Ali existe uma geração de milhares e milhares de empregos, uma série de benefícios. Praticamente, olha, não há país no mundo, exceto alguns de cultura islâmica, que não tenha esse mercado devidamente regulamentado e já aproveite os benefícios desse negócio. O Brasil está carente nisso, mas se o setor empresarial também, com responsabilidade, vendo a abertura desse mercado agora de bet, das modalidades de loteria estadual, podem sim dar um bom exemplo para permitir uma melhor imagem sobre o setor de jogo, para que logo nós tenhamos os cassinos também abertos no Brasil. A gente teve muita coisa no Brasil, né? O setor de jogo ficou marginalizado por muita coisa ruim que aconteceu, mas eu acho que nós chegamos no momento que o senhor falou, a maturidade. E a maturidade nos leva a um mundo melhor, a uma situação melhor e muito mais programada. Hoje existem muitos instrumentos para você fiscalizar, para você observar o mercado. É o que está acontecendo hoje em relação... o mercado de bet, ele é uma vítima daquilo que alguns inescrupulosos estavam fazendo, acertando cartão, expulsão, exato, acertando uma série de quesitos. Exato. E aí a gente tem que dizer que isso acontece cotidianamente. Se o senhor vai para o mercado de seguro de carros, tem alguém tentando dar um tombo, tentando passar o mercado para trás. Se o senhor vai para o mercado do que o senhor for, de qualquer coisa, por exemplo, o INSS. Quantas vezes, em quantos momentos do dia o INSS é passado por trás por pessoas que querem se aproveitar, exato, desfrutar daquilo que não tem o direito, exato, né, exato, que não está consagrado, exato, no seu direito. Então esse é o mercado. Eu quero lhe convidar para estar outras vezes aqui com a gente, porque eu acho que essa é uma discussão, primeiro, válida, absolutamente pertinente e mais do que nunca, que a gente possa levar a quem nos acompanha esta informação para que a gente não fique naquela coisa do passado, repito, de que a igreja não gostava do jogo. Se o cidadão puder vir aqui, a cidadã puder vir aqui desfrutar com lazer, com qualidade, claro, esse é um mercado igual ao mercado de um jogo de, claro, futebol, claro, de um jogo de vôlei, de um jogo de basquete. E todo mundo gosta de apostar. Eu acho que vai dar azul, o outro acha que vai dar branco, eu acho que vai vencer essa situação, o outro acha aquela, e isso é muito válido, né? Que o senhor esteja conosco em muitas outras oportunidades, doutor Brasil, porque o senhor é uma grande cabeça, um grande conhecedor desse mercado e um grande entusiasta de poder debater isso nos fóruns corretos e dentro exatamente daquilo que a gente chama como justiça. Muito obrigado pela presença. Fico novamente honrado com o convite, acredito muito no mercado. A novidade que nós temos no mercado hoje são as ferramentas de gestão e controle. Isso é extremamente significativo para a saúde das loterias estaduais, da Loteria Federal, todas eficientes, e no futuro dos cassinos, né? Então a tecnologia hoje permite fazer um controle bastante eficiente sobre o mercado. Finalizo ainda dizendo que eu espero que o governo federal regulamente as apostas esportivas de cota fixa sem condicionar uma alteração legislativa, sabendo da importância da alteração legislativa para criar, para ampliar as ferramentas de controle, notadamente as sanções, mas não há essa necessidade porque é possível ser feito isso hoje com a legislação que atualmente existe. Eu espero que isso se regulamente o quanto antes para que nós possamos urgentemente colher os benefícios desse mercado, né? E fico muito feliz com a oportunidade, fico extremamente honrado novamente e disponível, assim que for necessário ou me chamar, eu estarei aqui para participar com vocês. Eu agradeço. Deixa eu colocar só o nome da rapaziada. Por gentileza, quando a gente faz o som lá na banda, tem o nome, você dá o nome de cada músico, né? Aqui a gente tem muita gente tocando no nosso dia a dia. Como é que é o seu nome, por favor? Henrique. O seu? Cleiton. Jadson. Igor. Caio. A todos vocês, que é o time do Jailton, não é isso? É o time do Jailton que faz toda essa coisa aqui acontecer. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a você que nos acompanha. Muito obrigado ao Nuno, que está sempre aqui com a gente, que também é um dos grandes responsáveis por tudo que está acontecendo nessa BIS, a Brazilian Game Summit,
2023 em sua terceira edição e que está trazendo esse mercado extraordinário do mundo das apostas e tudo que envolve esse mercado, porque não é um mercado só das casas de apostas, tem uma sequência, um guarda-chuva aberto para muitas pessoas que estão debaixo dele, muitas empresas nacionais e internacionais que oferecem muito serviço. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e mais entrevistados para você. Até já.